A vida de Jesus. Continue acompanhando os principais acontecimentos daquele que mudou a história da humanidade. Jesus Cristo. Episódio 10. A ressurreição. As primeiras aparições. A ascensão. A ressurreição de Jesus. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram óleos aromáticos, para ungir o corpo de Jesus. E, bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam, umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. E eis que houve um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra, e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa, e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E, retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas, e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele, e o adoraram. Então, Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. E, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo. E, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho, e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. O relato dos guardas. E, enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles, em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E, se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos, e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro, e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus, até o dia de hoje.
Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo Jesus ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Maria permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à cabeceira, e outro aos pés. Então, eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás, e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos, e diga a eles: Subo para o meu Pai, e o Pai de vocês. Para o meu Deus, e o Deus de vocês. Então, Maria Madalena foi, e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo, e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Mas não ouviram. Então, ele lhes disse: Como vocês são insensatos, e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras.
Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão, e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Jesus aparece aos seus discípulos. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim, e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo, o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas, e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus aparece a Tomé. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isso, soprou sobre eles, e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas, ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias,
Os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles, e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo, e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão, e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu, e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram, e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Jesus e a pesca maravilhosa. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima. E também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes, que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E, mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado, dentre os mortos. Jesus restaura Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama, mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama?
Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas, quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá, e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso, para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava, vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia, havia se reclinado sobre o peito de Jesus, para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então, se espalhou entre os irmãos a notícia, de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Jesus aparece em um monte na Galileia. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus aparece aos apóstolos durante 40 dias. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Aparecendo-lhes, durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade.
mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A Ascensão. Então, Jesus os levou para fora, até Betânia. E, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. E assentou-se à direita de Deus. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Os discípulos foram, e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Não deixe de acompanhar todos os episódios do especial A Vida de Jesus. O vídeo foi feito com muito carinho. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Desde já obrigado.